Como encontrar a minha vocação? Como é que eu encontro o meu propósito de vida? O que é que eu faço para encontrar o meu propósito de vida? Essa é uma pergunta que eu ouço as pessoas várias vezes fazerem. Mas como é que eu sei que essa é a minha vocação? Como é que eu sei que esse é o meu propósito? Gente, hoje nós vamos conversar sobre como é que tu fazes exatamente para encontrar a tua vocação. Como é que tu podes fazer para encontrar a tua vocação, entender qual é o teu propósito. Vamos tentar colocar tudo isso aqui nessa conversa. Mas antes, alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Antes de nós começarmos e antes de nós entrarmos no nosso episódio de hoje, eu quero saber se tu já te inscreveste aqui no canal do Sonhar Sem Limites podcast. Se tu ainda não és inscrita no canal, inscreve-te. Se tu ouves o Sonhar Sem Limites podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, também podes seguir o podcast nessas plataformas. O que acontece quando tu fazes isso, quando tu tens essa ação, esse comportamento, é a plataforma começar a avisar-te, a notificar-te. Sempre que tu recebes, sempre que sai um episódio novo, tu vais receber, e também a plataforma entender que as pessoas estão a gostar do canal. As pessoas querem ouvir o conteúdo que está nesse canal, que assim vai fazer com que a própria plataforma apresente esse podcast para mais pessoas, para que mais pessoas que possam eventualmente ter interesse também queiram escutar esse conteúdo. E tu já sabes que o Sonhar Sem Limites podcast é do tamanho que tu decides que ele seja. Então, faz isso, não custa nada. Se tu gostas do episódio, se tu gostas do Sonhar Sem Limites podcast, dá 5 estrelas na plataforma onde tu ouves, que isso também ajuda essas plataformas a entenderem, a terem essa noção de que o podcast é um podcast que pode ser distribuído para cada vez mais pessoas. Eu quero que a nossa constelação cresça, mas para que ela cresça, tu tens que fazer a tua parte também, tá bem? Então vamos lá para a nossa conversa. Provavelmente tu já te perguntaste em algum momento da tua vida, ou neste exato momento estás a pensar, mas como é que eu sei qual é a minha vocação? Eu até quero começar um negócio, eu até quero começar a produzir conteúdo na internet, mas sobre o que é que eu vou falar? O que exatamente eu vou fazer? Eu acho que eu não sei fazer nada. Eu acho que eu ainda não descobri qual é a minha vocação, não entendi ainda qual é o meu propósito. O que eu estou a fazer? E tudo bem, propósito e vocação são coisas diferentes, tá? Propósito é muito o motivo pelo qual tu fazes aquilo que tu fazes. É a razão por detrás daquilo que tu fazes. A vocação já tem a ver com aquilo que tu estás mais inclinada para, aquilo que tu tens um dom, um talento, uma aptidão para fazer. Então, são coisas diferentes. Eu quero já deixar isso aqui separado na tua mente. E hoje eu quero focar e falar contigo sobre a vocação. Como é que eu descubro, Edu, aquilo que eu tenho vocação para fazer? Aquilo que eu tenho essa inclinação, esse talento para fazer. Porque quando nós vemos pessoas profissionais, enfim, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, não é? Muitas vezes as pessoas olham e pensam, não, mas sim, ele tinha o dom para fazer aquilo, ele tem o dom para fazer aquilo. Só que muitas vezes eu fico a parar e a pensar, e desses pensamentos, obviamente, eu trago para cá as reflexões que eu tenho disso, para que possa te ajudar também a ter essas reflexões, ou pelo menos a ter uma nova forma de pensar sobre esses assuntos. Porque quando nós vemos, a Simone Biles, não é? Aquela atleta, a ginástica olímpica, que, enfim, os Jogos Olímpicos aconteceram há meses atrás, e muitas pessoas viram o que é aquela mulher, não é? Mesmo a Rebeca Andrade, enfim. Michael Phelps, o Michael Jordan, enfim, são pessoas e referências, mesmo atrizes, não é? Agora vemos, a Viola Davis, a mente. Cantores, enfim, não importa quem é que tu olhas e pensas, nossa, essa pessoa tem um dom, tem um talento. Eu não tenho talento para fazer isso,
E tu começas a entrar ali numa confusão mental de, tá, qual é a minha vocação? O que eu de facto sou boa? Eu vejo essas pessoas muito boas em ginástica, muito boas em futebol, muito boas a tocar piano, a cantar, a nadar. O que eu de facto sou boa? Qual é a minha vocação? E tu muitas vezes ficas nessa busca por essa resposta, mas uma busca muito passiva, à espera que essa resposta ela te surja do teu âmago ali dentro de ti, do mais profundo do teu ser, e que Deus te apresente, te entregue assim, esta aqui é a tua vocação. É isto que tu nasceste para fazer. E se tu ainda não percebeste, é bom que percebas que não é assim que as coisas funcionam e que para tu encontrares de facto a tua vocação, tu vais precisar de ser mais ativa nessa busca. E do que exatamente tu queres dizer com isso? Pensa comigo, se o Cristiano Ronaldo nunca tivesse chutado uma bola na vida dele, será que ele hoje seria o Cristiano Ronaldo? Se ele não sequer tivesse tentado jogar futebol, será? Ele provavelmente não seria o Cristiano Ronaldo. Se ele nunca tentasse jogar futebol, ele nem saberia que ele sabia jogar futebol. Simples assim. Se o Michael Phelps, ou Phelps, não sei como é que se diz exatamente o nome dele, mas imaginemos que ele nunca tivesse sequer tentado nadar na vida. Ou que ela até entrasse na natação, mas fosse aquela coisa tipo, dá por gasto. E nunca tivesse empenhado de facto e se transformado no que ele é hoje. Ele não teria sido quem ele é hoje, né? Porque se ele nem sequer tentasse, como é que ele iria saber que tinha esse dom, essa vocação? A Serena Williams, tenista. Se tu não viste o King Richard, vê o filme, tá? Porque esse filme ele é baseado na história de vida delas, muito focado no pai, como é que o pai foi o impulsionador e a pessoa que sonhou o sonho antes delas mesmas começarem a sonhar esse sonho. E como ele colocou as duas filhas nessa situação de fazer com que elas começassem a gostar do desporto e se tornassem duas tenistas fantásticas e formidáveis. E assim, se tu não assististe ainda esse filme, assiste, porque esse filme é uma lição de muita coisa que eu falo aqui, se não de tudo que eu te ensino aqui. É a mostrar na prática a força do pensamento. O quanto a tua mentalidade constrói a tua realidade. O quanto tu teres clareza e tu sonhares alto, tu não colocares limites nos sonhos que tu tens, no caso que o pai tinha para as filhas se transformar em quem elas são hoje. Então, recomendo vivamente que vejas esse filme, King Richard, ok? Imagina que a Simone, ela nunca tivesse contacto com a ginástica. Ela não teria descoberto essa vocação para a ginástica. Eu acho que nesse momento tu já entendeste exatamente o que eu quero transmitir, exatamente o que eu quero te dizer e aonde que eu quero chegar com essa conversa. Quando eu falo sobre buscares de uma forma ativa, entender e descobrir qual é a tua vocação. Porque ela não vai te cair no colo e dizer, olá, estou aqui, sou a tua vocação. Ela vai precisar que tu experimentes. Inclusive no meu guia, Coragem de Ser Quem Tu És, que foi assim um dos primeiros produtos que eu criei para o digital, nele eu falo muito sobre essa questão de experimentar. E eu digo que tu não podes dizer que tu não és capaz de fazer algo sem antes experimentar fazer aquilo. Uma coisa é dizer, eu não quero fazer isso. Tudo bem, estás no teu direito de não querer experimentar fazer aquilo. Agora, dizer que tu não és boa em algo sem nunca ter experimentado fazer aquele algo, executar aquele algo, não tem como tu saberes. Então eu vejo muitas mulheres que têm um potencial gigantesco de serem muito maiores do que
elas podem imaginar serem um dia capazes de ser, mas que se limitam porque têm essa mentalidade de escassez mesmo. De achar que não são capazes, de achar que não são boas o suficiente, de achar que nunca vão conseguir. E não importa se estás-me a ouvir e tu tens 20, 30, 40 anos. Se existe algo, algum bichinho ali dentro de ti, de uma vocação, de uma habilidade que tu queiras aprender a desenvolver, vai e desenvolve. Se calhar tu até serias uma fantástica pianista, mas porque tu nunca ousaste tocar num piano, tu não sabes que esta é uma vocação, um talento, um dom que Deus te deu. Não tem como saber qual é o meu dom se eu nunca me expor a ele. Imagina que eu nunca tivesse começado a gravar um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu hoje não estaria cá. Esse podcast não existiria. Eu não saberia que eu tenho, de certa forma, um dom, modéstia à parte, para comunicar e transmitir essa informação às outras pessoas. Então, tudo é na base da ação. Tu precisas de experimentar. Só assim tu vais entender, eu tenho vocação para fazer isso. Eu sou muito boa a fazer isso. E está tudo bem se tu chegares à conclusão que tu já experimentaste algumas coisas e tu não és tão boa a fazer essas coisas. Está tudo bem. Tu não és tão boa a fazer aquelas coisas e tu experimentaste e já entendeste que não sou boa a fazer isso. Existem outras vocações, outras habilidades que tu se calhar ainda não testaste e que tu podes ser muito bom em fazer. E pode ser ali que está escondido o teu talento, o teu dom. Entendes isso? Então, de facto, o que eu quero que tu entendas, que tu compreendas, é que pode existir um talento nato, um dom escondido, uma vocação, ok? Dentro de ti que ainda não foi explorada sequer. Que tu ainda não permitiste experimentar para saber se tu de facto és boa ou não. Então eu quero que tu experimentes. Que tu te permitas explorar isso e entender, será que eu sou boa a fazer isso? Ou será que eu não sou nada boa a fazer isso? Porque enquanto tu não experimentares, ninguém vai te conseguir dizer que tu és ou não boa a fazer aquilo. Provavelmente tu até gostarias muito de ser uma dançarina de tango. E tu nunca ousaste experimentar dançar tango na tua vida. E vou-te dizer já, não é porque aquilo é uma vocação que tu tens que tu vais chegar no primeiro dia e tu já vais sair a rodopiar, que é uma coisa louca. Não. Pode ser que no primeiro, no segundo, no terceiro, tu vais perceber. Não sou assim tão boa. Mas se tu continuares a fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu de repente percebas que eu tenho jeito para a coisa. Porque entenda uma coisa, a Simone, a Serena, o Cristiano, o Messi, o Michael, tanto o Jordan quanto o Phelps, whatever, nenhum deles fez por um dia ou por 2 dias. Inclusive, se tu ainda não viste, também recomendo que vejas o documentário que tem na Netflix sobre a Simone. E tu vês ali ela na infância ficar extremamente frustrada por não conseguir fazer os saltos. E olha hoje, aquela miniatura, coisinha mais fofa de gente. Então assim, o que eu quero que tu entendas é que a tua vocação, ela muitas vezes está escondida nas ações que tu não fazes. Nas pequenas coisas que tu ainda nem sequer te deste permissão para experimentar. E se calhar nessas coisinhas é que está a tua vocação, ou pelo menos é nessas pequenas ações que está o primeiro estímulo para tu descobrires, para tu entenderes qual é a tua vocação. Porque pode ser que ao fazer aquilo não seja aquela atividade em si, seja uma outra coisa, mas que se tu não fizeres aquela atividade, tu não vais conseguir desbloquear na tua mente esse lado que vai te fazer entender, essa é a minha vocação. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero ser muito boa a fazer. Porque nós também temos que entender isso, tá? Vocação é
é algo que precisa ser trabalhado. Para tu te tornares muito boa, ótima, excelente, extraordinária a fazer alguma coisa, tu precisas de repetição daquela ação. Tu precisas fazer várias vezes. Tu não podes fazer só uma única vez. Então, provavelmente tu ainda não encontraste a tua vocação por um dos dois motivos. Primeiro, porque tu nunca experimentaste. Ponto número 1. Nem sequer te deste permissão de um dia experimentar. Ou porque tu não experimentaste tempo suficiente. Porque estavas à espera que chegasses lá, fizeste assim a primeira vez e já se fosse tipo, uau, eu sou muito boa. Porque não estás a permitir passar pelo processo de frustração contigo mesmo. Existem coisas que eu nitidamente não tenho vocação e que são coisas que eu já tentei por tempo suficiente, que eu tentei muitas vezes e existem coisas também que eu já experimentei, que eu sei que se eu me dedicar muito, eu posso sim me tornar muito boa, mas que a mim não me interessa, que é aquela coisa que eu disse. Pode simplesmente dizer, eu não quero experimentar fazer isso. Ou eu não quero continuar e permanecer nisso. Mas uma coisa eu te garanto. Vocação, muitas vezes, tem a ver com uma questão de repetição mesmo. De tu insistires e persistires a fazer algo. Muitas vezes a vocação, ela está aí. É algo que tu, no primeiro momento, no instinto, não tem. Mas que com o tempo, tu continuando a fazer, tu vais perceber, eu gosto disso. E por mais que pareça que eu não vou conseguir fazer, eu vou persistir em fazer, porque eu sei que eu posso me tornar muito boa a fazer isso. Então, se tu até agora estavas muito com essa ideia, com essa visão de que tu ias encontrar, digamos assim, a tua vocação sentada no sofá, que ela ia cair no teu colo, eu quero que tu ressignifiques isso e que tu comeces a ter um comprometimento maior com os teus sonhos, com os teus projetos, com a vida que tu queres viver e com essa vocação que tu queres encontrar. Porque muitas vezes os projetos que tu queres tirar do papel, os sonhos que tu tens para realizar, estão pendentes e dependentes de as ações que tu precisas fazer para entender até qual é essa vocação. Porque pode ser essa vocação que vá financiar os teus sonhos, os teus projetos. Pode ser essa vocação que vai te abrir portas e oportunidades e te dar possibilidades de alcançar esses sonhos, de tirar esses projetos do papel. Só que consegues entender como é que tudo está empilhado meio que uma coisa na outra? Como é que o facto de tu executares uma ação que vai te fazer entender que aquela é a tua vocação pode estar a ser uma ação a somar para sonhos e projetos que tu tens e que tu não fazes a mínima ideia hoje de como é que tu os realizas e que tu podes estar a pensar, Edu, eu tenho muitos sonhos, tenho muitos projetos, mas eu não faço a mínima ideia de como é que eu os realizo. Ok? Se calhar muito, provavelmente, está nesse experimentar que tu não te permitiste ainda. Nesse primeiro chuto na bola que tu nunca deste. Nesse primeiro mergulho que tu nunca deste. Neste primeiro salto que tu nunca fizeste. Ok? Então eu quero que tu entendas que vocação, tu não encontras a vocação numa busca passiva. A tua vocação precisa que tu busques ativamente e disciplinadamente por ela. Então, minha linda, vocação não é algo que vai te cair no colo. Ela precisa da tua ação, do teu comprometimento. Ela precisa que tu experimentes e que tu faças a tua parte, para que tu entendas que, de facto, tu tens aquela vocação. Provavelmente, tu poderias ser a melhor pessoa a fazer uma ação que tu nunca te deste a chance de experimentar. Tu tens noção do que é isso? Tu tens noção do quão impactante é isso? De parar e pensar mesmo, nossa, a minha vida poderia estar completamente diferente se eu experimentasse fazer algo que está aqui no meu coração já há algum tempo e que eu nunca me permiti experimentar por, sei lá, de repente achar que eu já não tenho idade suficiente.
por achar que as outras pessoas vão rir e fazer piada de mim, por achar que eu não sou tão boa assim, por achar que tu não mereces, por achar que de repente onde tu nasceste, a forma como tu foste criada, não te permite ter acesso a certos lugares. Por na tua mente, nos teus pensamentos, tu estares a fortalecer o quão tu não deves viver essa vida, sem sequer ter consciência disso. Se isso não bate forte dentro de ti, se isso não tem um impacto em ti, não sei o que vai ter. Pensar que a tua vida poderia estar num patamar completamente diferente por um chute, um mergulho, um salto, e não está porque tu não os deste, é pesado. Edu, mas estás a dizer que um mergulho vai mudar a minha vida? Eu não sei. Eu sou-te sincera, a primeira vez que eu decidi que eu ia aprender, de facto, a nadar, eu entrei na água e eu pensei, não vai acontecer. Não vai acontecer. Só que eu continuei. Eu persisti. Continuei a praticar. Continuei a ter paciência com os meus momentos de frustração. E eu persisti. E nessa persistência, aconteceram de haver vários momentos onde, quando eu dava um mergulho, quando eu entrava na água, parecia que era o meu momento no dia. Parecia que era o lugar onde eu estava tranquila, onde eu estava em paz, onde era eu e apenas eu. E era uma sensação maravilhosa. Era e é, não é? Porque, querendo ou não, eu continuo a frequentar piscinas e não a fazer aulas de natação neste momento, pelo menos em que eu gravo esse podcast, não a fazer aulas de natação ativamente. Parei por vários motivos pessoais, mas pode ser que eu venha a retomar, mas obviamente sempre numa piscina e tenho esse contacto com a água, a sensação de plenitude, acho que é essa a palavra, calma, tranquilidade, é gigantesca. Mas como é que eu sei isso? Como é que eu pude sentir isso? Como é que eu pude viver e experienciar isso? Experimentando. E mais do que isso, insistindo em experimentar mesmo quando eu achei que não ia funcionar. Que eu achei que não ia dar. E eu, quando comecei a gravar o Sonhar Sem Limites podcast, não era diferente. Não era diferente. Nos primeiros episódios, a minha voz tremia gigantesca e brutalmente. Não me impediu de fazer o que eu fiz na altura. Não me impediu de estar cá a gravar, enfim, mais de 100 episódios completos gravados. Não me impediu de estar cá. E, inclusive, deu muitas habilidades. Deu muitas habilidades, porque uma das coisas que aconteceu foi o Augusto, que ele faz a gravação, né, a captação de imagem. Olá, Augusto! E faz a edição. Ele ter me dito uma vez que o meu podcast era dos podcasts que lhe dava menos trabalho a editar, porque parecia que eu fazia as pausas de uma forma intencional, e que a esposa dele até chegou a comentar que provavelmente eu tinha feito alguma aula para conseguir fazer isso. Gente, eu nunca fiz aula nenhuma. Nenhuma. Gostaria muito, não vou mentir. Mas lá está, gostaria, mas não é algo que para mim é prioridade nesse momento. Mas, obviamente, para melhorar cada vez mais a qualidade e também para conseguir fazer que a minha voz continue aqui a ser propagada e a levar a mensagem para ti, em algum momento eu vou precisar dar prioridade e olhar para essa parte. Mas eu nunca fiz nenhuma aula. O que aconteceu foi que eu experimentei durante muito tempo e fiz muitas gravações e editei muitas vezes os meus áudios, e eu conseguia perceber que se eu não fizesse uma pausa e não pausasse de facto, para depois eu fazer o corte seria algo bem estranho de se fazer. Então eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo na ação
E hoje, obviamente, sento e consigo gravar os episódios do podcast sem ter muito roteiro, só com uma ideia inicial, com um fio condutor, só entendendo exatamente a mensagem que eu quero passar, o que é que eu quero que tu faças depois de assistir o episódio do podcast. Prática. Eu precisei experimentar para entender. Eu precisei experimentar para aprender. Eu precisei experimentar para hoje considerar que, assim, eu tenho um dom para isso, ok? Se é a minha vocação, eu acredito que sim. A minha vocação é, de facto, utilizar a minha voz para, de alguma forma, dar voz a mais mulheres e tirar projetos, ideias e sonhos do papel, ok? Que é isso que eu faço hoje e que é isso que eu quero continuar a fazer de alguma forma. Hoje, enfim, o podcast, ele já não tem o meu rosto na identidade visual. No entanto, pode ser que depois a gente perceba que faz sentido e que volte, que não sei. Mas, nesse momento, eu sei que é exatamente esse o propósito. Que o Sonhar Sem Limites podcast, ele dê voz a mais mulheres. E que não é mais sobre mim, é sobre nós. Então, essa vocação vai além do que eu faço aqui. Mas eu só entendi tudo isso porque eu experimentei gravar o primeiro episódio do Sonhar Sem Limites podcast e insisti em continuar a gravar os episódios do Sonhar Sem Limites podcast. Estrela, eu espero de verdade que tu tenhas entendido que a tua vocação, ela não vai cair-te no colo. Se tu tiveres que levar alguma coisa deste episódio de hoje, é essa mensagem que eu quero que tu leves. A tua vocação, ela não vai cair no teu colo. Tu precisas de ação, tu precisas de experimentar, tu precisas de comportamento para entender qual é a tua vocação. Inclusive, a própria palavra diz, vocação é a aptidão para desempenhar alguma ação. Como é que eu entendo que eu tenho aptidão para desempenhar alguma ação sem nunca desempenhar aquela ação? Não faz sentido, não faz sentido. Ok? Então eu quero que tu hoje saias deste episódio e que tu penses para ti mesma. Quais são as coisas que eu quero muito experimentar e eu nunca me permiti experimentar? Pode ser que tu, passado 2 meses, 3 meses a experimentar e tu chegas à conclusão que tipo, afinal não. Pode ser que tu penses, não, vou insistir um bocado mais. Ou pode ser que tu encontres a tua vocação. Se tu pegares na mensagem deste episódio, tu fores lá, tu aplicares, tu tentares, tu experimentares e tu descobrires a tua vocação nisso, eu vou querer saber. Eu vou querer saber que foi aqui que tu entendeste tudo isso e que te fez experimentar e que levou-te a descobrir, passado um tempo, que aquela era a tua vocação e que tu querias fazer aquilo. Eu vou querer saber que nós, eu e o podcast, tivemos uma cota à parte nessa tua descoberta, tá? Faz-me saber. Se esse episódio ajudou-te de alguma forma, se abriu alguma coisa na tua mente, se ativou alguma luzinha dentro de ti, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. O Sonhar Sem Limites podcast é um diálogo, não é um monólogo. E a única forma que nós temos de dialogar de alguma forma é tu deixando nos comentários o que é que tu achaste, o que é que tu gostaste, qual foi a parte da mensagem que realmente fisgou-te ali, o que é que tu concordas, o que é que tu não concordas, ok? Estamos abertos à conversa e queremos conversar sobre isso. Ok? Estrela, se gostaste deste episódio, deixa aqui o teu like, dá 5 estrelas na plataforma onde tu escutas o Sonhar Sem Limites podcast, envia esse podcast para uma amiga. Se tu a pedir para enviar uma amiga, e diz, ouve esse podcast, porque provavelmente essa amiga também pode estar precisando de ouvir isso para entender que a vocação dela não vai cair no colo e que ela vai precisar de experimentar para descobrir qual é a vocação dela. Então, envia. Se partilhares nas tuas redes sociais, já sabes, podes marcar @Edulany Cardoso, EDULANY e Cardoso com S. Ou podes também marcar o @ do Sonhar Sem Limites podcast, ok? Para mim vai ser um prazer saber quem é que está do outro lado, com quem é que eu estou a falar, quem és tu. Vai ser um prazer para mim saber que tu estás do outro lado, tanto aqui pelos teus comentários, quanto pela tua partilha nas tuas redes sociais, pelo teu Instagram, ok?
Estrela, espero que tu tenhas gostado, que esse episódio tenha feito sentido. E já sabes, se tu ainda não és inscrita, se tu ainda não segue o Sonha Sem Limites Podcast, faz isso. Que assim vais estar sempre por dentro dos episódios que saem aqui e vais continuar nessa tua busca, nessa tua jornada pelo teu crescimento pessoal e profissional, que é para isso que esse episódio, que esse podcast foi criado e é criado toda a semana. Não vou dizer todos os dias, mas toda a semana, tá? Estrela, um beijo grande, tchau e até o próximo episódio.